Olá, pessoal! Meu nome é Natália Solano, o meu canal é o Influenciando Caminhos e hoje eu vou apresentar a tradutora Bruna Souza. Ela é tradutora aqui no Japão e ela vai contar um pouco de como foi a rotina dela e vivências na escola japonesa. Eu vou passar a palavra para que ela possa se apresentar. Por favor, Bruna, se apresente. Olá, meu nome é Bruna Souza, eu moro no Japão há 15 anos, estudei todas as fases aqui no Japão e trabalho como tradutora há mais ou menos 2 anos. Então, gente, para vocês entenderem a dinâmica aqui da entrevista, eu peguei as perguntas mais frequentes que os alunos me fazem para que ela possa responder. E a partir de agora, eu vou iniciar a entrevista. Bruna, conta pra gente como foi a tua experiência na escola japonesa, porque tem a questão da disciplina, do foco, que o estudo aqui no Japão é muito valorizado. Então, conta para as pessoas no Brasil como que foi importante essa fase na tua vida. Aqui no Japão a gente estuda sempre tempo integral em todas as fases. E, bom, eu acho que a disciplina a gente sempre tem bastante, que a gente é muito exigido, né? E, bom, isso me ajudou muito e juntou com a minha personalidade e eu sou muito metódica em algumas coisas, mas essa disciplina eu consegui ter graças à cultura. E isso me ajuda muito em todos os sentidos, no trabalho, no meu dia a dia, eu consigo ter uma rotina melhor, né? E isso foi muito importante. E nas escolas, bom, foi de boa, foi muito tranquilo para mim, né? Eu estudei numa escola onde, no fundamental, eu estudei em escola que tinha muitos estrangeiros, então não foi uma dificuldade fazer amizade com as pessoas e eu pude ter contato com várias pessoas de várias nacionalidades. E depois foi mudando de fase e no ensino médio eu escolhi um internato e foi uma experiência bem diferente. Entendi. Mas explica então para o público que está assistindo por que você decidiu ir para o internato. Porque, querendo ou não, você passou a ser uma pessoa mais, vou colocar entre aspas, independente, porque Sim. não estava perto do pai e a mãe. E aí você teve que iniciar novas amizades, são novos professores e uma rotina completamente diferente. O que te motivou a fazer essa escolha? Bom, o que me motivou mais foi a facilidade de locomoção. Eu tinha pensado em uma outra escola, mas o que sempre pesava era a locomoção, que era muito tempo. Era 1 hora de trem, né? E, bom, essa 1 hora de ida e de volta, né? São 2 horas e eu poderia estar usando esse tempo para estudar ou para fazer outras coisas. Então, o que mais me motivou foi a locomoção ser muito mais prática, né? Uhum. E, bom, eu sou uma pessoa muito aberta a conhecer outras pessoas, a outras rotinas, então, para mim, ir para um lugar que não ia ter ninguém que eu conhecesse era algo interessante, foi algo atrativo para mim recomeçar. Uhum. E levando em consideração a questão da cultura japonesa e a questão do bullying, teve alguma situação que você passou de constrangimento, de que alguma pessoa fez bullying com você, ou que você vivenciou algum amigo teu passando por uma situação assim? Eu diretamente nunca, graças a Deus, sofri bullying. Eu tive amigos que sofreram bullying, mas o que sempre muda no bullying é quando você impõe o limite no outro, né? Que as pessoas veem até onde você pode, né? Até onde você aceita, na verdade. E quando um menino tentou fazer isso, quando era da primeira série, eu, como qualquer criança, chorei e falei para minha mãe, e a minha mãe me ensinou a pôr limite. E depois disso, nunca mais ninguém fez isso, e quando tentavam, eu colocava limites e ninguém chegava a me bulinar, né? Uhum. Mas realmente vai variando daí, né? Que quando você impõe limite, acontece ou não acontece, né?
Entendi. Então agora eu vou te perguntar coisas específicas sobre o ensino médio para que as pessoas entendam que é bem diferente estudar em um Sim. país completamente diferente a questão da cultura. Sim. Então, para ti, hoje que você já é uma profissional, já ganha dinheiro como tradutora, Sim. explica para mim quais foram as disciplinas que você aprendeu lá atrás e que fazem diferença para o teu trabalho e a tua rotina agora. Sim. Bom, japonês, né? Porque a gente aprende o idioma, né? E isso fez toda a diferença, né? E inglês também, porque a gente sempre aprende um básico e isso facilita muito, porque inglês, né? Todo mundo usa no mundo, né? Então, isso facilita muita coisa. Então, foi inglês e japonês que fizeram a diferença para mim. E quem que te ensinou português? O português foi meus pais, né? Eles não dominam o japonês e para viver no Japão tudo se requer a língua. E eu, em casa, falava português e na escola, na rua com os meus amigos, eu falava japonês ou misturava e assim foi. E minha mãe sempre me corrigiu no português, então eu pude aprender o português com facilidade, né? Que bom. Então vamos lá. O que você gostaria de ter aprendido no ensino médio que ia te preparar para a tua vida profissional? Bom, deixa eu pensar. A disciplina a gente é ensinado, mas quando entra no mercado de trabalho, você precisa ter um pouco mais, né? Isso eu acho importante, deveria ser importante aprender mais. E algo importante também é a lidar com as pessoas. Eu acho que isso até falta um pouco nas escolas, de a gente aprender a lidar com as pessoas, porque tradutor em específico lida diretamente com as pessoas, então você tem que aprender a lidar com as pessoas, né? Sim. E por que que você resolveu se tornar tradutora? Entre tantas profissões, você disse, não, agora eu escolho ser tradutora. Bom, como eu disse, né, meus pais não falavam o idioma e eu sempre tive a rotina de ser uma tradutora, né? De qualquer coisa, eu que traduzia, eu que resolvia, então já era algo natural. Então eu pensei, se eu for uma tradutora, não vai ser uma dificuldade, é algo que eu vá ter que aprender tudo do zero, vai ser simples para mim. Então foi esse o motivo. Eu vou fazer só uma observação, porque é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Se vocês perceberem o que vocês fazem desde pequenininhos e que aquilo acompanha você e que aquilo pode gerar uma profissão e você pode fazer dinheiro com isso, dá uma facilidade na tua vida, assim, um salto de 5, 10, 20 anos. Porque eu sempre falo que se você entender você e o seu processo, isso é uma coisa que quem foi meu aluno ou quem é meu aluno vai saber. Eu sempre falo, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na fala dela. É uma coisa que lá atrás ela fez, hoje ela continua fazendo, só que a diferença é que lá atrás ela fazia só para a família e agora ela já ganha dinheiro com isso. Sim. O que vocês faziam, que vocês já têm a facilidade, que vocês podem gerar dinheiro? Isso é uma pergunta boa para você pensar na sua profissão ou para você que é orientador, que está ali tentando ajudar um adolescente ou um profissional que quer mudar de área, para você se perguntar ou fazer essa pergunta para alguém. Sim. Gostei da tua observação. Sim. E agora vamos falar um pouquinho sobre o objetivo da tua profissão. Qual é o maior objetivo da tua profissão no teu ponto de vista? Facilitar a comunicação das pessoas, né? Como a pessoa que não domina vai me procurar, não domina o idioma, vai me procurar para se comunicar com a outra. E como ela não tem essa facilidade, eu que tenho essa facilidade, vou lá e levo a facilidade para a pessoa. Esse é o propósito, levar a facilidade para a comunicação. Interessante. E como que é o mercado de trabalho aqui no Japão para um tradutor? Conta aí o que um tradutor pode fazer, onde que ele pode trabalhar. Bom,
Um tradutor tem muitos tipos de tradução, tá? Existem traduções que você lida diretamente com o público, existem traduções que você não vai lidar com o público também, que você fica só fazendo traduções de alguns documentos, alguns sites, existem várias opções, né? E o mercado de trabalho aqui também vai depender do tipo de tradução que você vai querer fazer. Eu tive a experiência na tradução no direto com o público, que foi na prefeitura, e eu também prestava serviços para uma empresa e eu traduzia alguns documentos. Então eu já tive a experiência dos dois tipos de tradução. E bom, depende realmente, vai ter muita opção sempre e vai depender muito do que você gosta de fazer, sempre lembrando da facilidade. E tem bastante, assim, existe uma profissão aqui que se chama tantocha, por exemplo, que você vai lidar diretamente com algumas pessoas que vão, por exemplo, as pessoas vão trabalhar numa fábrica ou numa outra empresa e você que vai ser o responsável deles. Então você vai resolver, se a pessoa está com algum problema lá na empresa, você que resolve, você que vai lidar com as pessoas de todos os jeitos. Se a pessoa vai faltar, ela vai te avisar, é você que vai avisar a empresa. Você é um intermediário ali. Uhum. E tem esse tipo de tradução, existe a de como a que eu fiz, que foi num órgão público, existem em operadoras de celular, existem sites para você traduzir, existem muitas coisas, então tem de todos os tipos, né? E para todos os gostos. Sim, exatamente. Ok. E qual que é a média de salário de um tradutor aqui no Japão? Uma média seria de, digamos que, como a gente normalmente é contratado como horista, né? Então a gente ganha por hora, né? E o valor vai variando de 1.000 a 2.000 ienes e dependendo do idioma, lógico, que você fala, ele pode aumentar mais. Existem idiomas que eles pagam muito mais do que isso a sua hora, ou às vezes existem vários tipos de pagamento, existem mês fechado, mas normalmente, como é horista, vai variando de 1.000 a 2.000 ienes. A hora, né? Sim, de trabalho. Sim. Entendi. E, Bruna, conta pra gente o que exigiram de você na hora da tua entrevista de trabalho. O que eles falaram? Eu quero certificado disso, aí tu levou aquela listinha e aí você apresentou para que você fosse contratada. Bom, eles, quando eu fui contratada, perguntaram se eu tinha proficiência de japonês. E se eu não tivesse, eles também poderiam me contratar, porque eles fazem a entrevista e vão avaliando o seu vocabulário. E se eles verem, gostarem, né, de como você fala, gostaram do seu vocabulário, eles te contratam. Mas para mim, o que fez a diferença foi proficiência, né? Que isso fez aumentar o meu salário e deu uma segurança para eles também, porque eles viram que eu tenho o meu histórico é todo aqui no Japão, né, de estudo, mas eu poderia ser a melhor ou a pior aluna, então eles não têm como saber. E a proficiência fez total diferença porque eles viram que realmente eu dominava o idioma. E isso me facilitou bastante, e tanto que eu indico qualquer pessoa que domina algum idioma ou você pretende, sempre tire uma proficiência, que isso faz a diferença em qualquer área que você for trabalhar, tá? Mas tu entregou proficiência só de japonês ou de mais alguma língua? Eu também tenho de inglês, então eu mostrei a minha de inglês e isso eu acho que fez mais diferença ainda, porque às vezes tem público que fala inglês, né? Então isso me facilitou bastante. Entendi. E como que é a rotina de trabalho de um tradutor? Bom,
vai variando muito do dia e do tipo de tradução que você faz. E como eu trabalhei na prefeitura, vai variando realmente do dia, que tem dias que é bem movimentado, tem dias que não é tanto, e vai variando do dia. Quando o dia é bem movimentado, às vezes a gente tem que ficar de olho, porque tem que sempre a próxima pessoa, tem que ficar resolvendo as coisas das pessoas e tem que ter a disciplina aí, né? Mas realmente vai mudando do dia, né? Tem dias que o movimento é maior, menor e assim vai. Entendi. Bruna, e para gente finalizar e deixar assim bem claro para quem quiser seguir essa carreira de tradutor, tradutora, qual é o maior conselho assim que você daria para as pessoas que querem seguir nessa área? Bom, se você tem facilidade com idiomas, use isso a seu favor, sempre. E sempre lembre que você é a neutralidade. O tradutor não está ali para se envolver, nem para opinar. A gente está ali só para ser a neutralidade, o meio termo só ali. Você só vai dizer o que a pessoa, o cliente está te dizendo, você vai lá e traduz o que o responsável lá está dizendo, você vai lá e traduz. Nada de se envolver, porque às vezes isso afeta nosso psicológico e o trabalho do tradutor é apenas, já diz o nome, né? Traduzir, né? Não é opinar, não é ser seletivo, dizer, eu gosto dessa pessoa ou não, é sempre a neutralidade. E eu acho isso muito importante e espero que vocês compreendam isso, porque senão às vezes isso afeta a gente, sendo que não tem nem necessidade, o problema nem é nosso e a gente se envolve demais. Entendi. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Muito obrigada, Bruna, por essa entrevista. Espero que você volte sempre. Muito obrigada. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta específica, vocês deixem nos comentários que depois a gente pode responder ou até gravar um novo vídeo só com as novas perguntas que vocês terão aí. E espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e obrigada por ficarem conosco até o fim. Curta, compartilhe e espalhe a nossa ideia. Obrigada. Tchau!